Estamos aqui com o Dr. Marcelo Alage, que é médico cardiologista, para fazer uma entrevista sobre o Dia do Coração, né? Esse órgão é o mais vital de todos, né, doutor, e que pouca gente cuida, né? É verdade. Então é um prazer poder falar e poder esclarecer as dúvidas da população. Certo. Eu começo perguntando para o senhor quais são os maiores erros que nós cometemos que prejudicam o nosso coração. Então vamos falar se falamos de erros, temos que falar em fatores de risco, né? As principais coisas que devemos fazer para manter uma saúde boa do coração, nós temos que ter uma dieta saudável, evitar hábitos viciosos como tabagismo. Os fatores de risco principais são pressão alta, diabetes, a história familiar positiva, sedentarismo, que é muito importante hoje em dia, e o estresse. Por incrível que pareça, o estresse é responsável por, às vezes, o paciente acaba tendo um problema no coração e já não identifica nenhum fator corrigível, senão o estresse dele. Esses são os principais fatores de risco que levam às doenças do coração. O grande problema em controlar o estresse é essa agitação do dia a dia, né? As pessoas acumulam muitas coisas para fazer e a correria do dia a dia é um fator muito importante para o estresse, né? Com certeza. E hoje em dia que a vida é muito mais atribulada do que era 30, 40 anos atrás, então a gente tem que, na medida do possível, manter a sua rotina, a sua atividade laborativa, mas sempre que possível manter uma atividade física também, né? Isso é um fator uma coisa muito interessante para você evitar as doenças do coração. No mínimo a gente recomenda 3 a 5 vezes por semana uma atividade física, principalmente as atividades aeróbicas, né? Pelo menos 1 hora por dia durante esses dias. Isso não significa que a pessoa tem que entrar numa academia. Claro que não, exatamente. Ela pode fazer atividade física. O que nós mais recomendamos para as pessoas que estão sedentárias é a caminhada, né? Ou a caminhada, ou a bicicleta, né? Se ela for fazer alguma atividade física competitiva, com intuito de competição, aí é necessário fazer uma avaliação com o seu cardiologista antes, para ver em que nível que ela está e se ela tolera fazer essa atividade. Os problemas do coração, eles começam a surgir geralmente numa determinada idade ou pode atingir qualquer idade? Isso é independente assim, hoje em dia as doenças do coração, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo ocidental, né? Em primeiro lugar vem o AVC, que é o acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame. Depois são as doenças coronarianas, que é conhecido como infarto do miocárdio. Acima dos 35 anos, a principal causa de morte de origem cardíaca são doenças coronarianas, ou seja, o infarto, né? Existe a história familiar. Se aquele paciente já tem uma história familiar positiva, que tem pais, irmãos ou tios que infartaram precocemente, isso já é um fator de risco para ele ter um problema na idade mais precoce. Mas geralmente as coisas vão começar a aparecer, vão começar a se complicar, principalmente em homens, a partir dos 30, 35 anos. Aí vai depender dos fatores de risco que essa pessoa tiver também, né? Homens são mais propensos? Isso. Os homens são mais propensos por quê? Porque em geral o homem se cuida menos, né? Em geral o homem acaba trabalhando mais, o homem tem o hábito maior de fumar. Então a mulher está relativamente protegida da doença do coração até a menopausa, até o climatério, que é a última menstruação, por causa do fator hormonal. Após a menopausa, ou seja, quando ela entra no climatério, o período que ela não tem atividade hormonal mais, aí o risco dela ter um infarto é igual ao do homem. E se essa mulher tiver algum outro fator de risco, por exemplo, se ela for fumante, se ela for diabética, aí triplica esse fator. Então, até o climatério a mulher é relativamente protegida em relação ao homem. E qual seria a idade certa para fazer um exame para detectar se tem ou não problemas? Bom, é difícil a gente falar uma idade certa. Se a pessoa tiver qualquer tipo de sintoma que ela considere anormal, tem que procurar. Se a pessoa tem uma história familiar positiva, homens, é interessante fazer uma rotina a partir dos 30, 35 anos, né? Exames cardiológicos, né? Claro que os exames de laboratório, exames de perfil lipídico, de glicose, colesterol, isso a partir dos 20, 25 anos é interessante fazer uma vez ao ano pelo menos. Então, mais ou menos isso aí. Aquela história de que o coração não dói, é fato ou é mito? Dói bastante. Quem tem infarto pode desmentir esse mito aí. Mas é só na hora do infarto? Não. O que acontece? Essa frase ela surgiu porque assim, pacientes diabéticos eles têm alteração da sua sensibilidade da dor. Então é muito comum eles infartarem e não ter dor no peito. Por isso que vem essa expressão. Mas em geral o coração dói, o infarto é uma dor terrível, né? Que a pessoa não esquece mais, dói mesmo. Em algumas pessoas
pode cursar sem dor, por exemplo, nos pacientes diabéticos. Agora, falando sobre a nossa realidade local, o senhor detecta um número anormal de pessoas com problemas coronários ou o senhor acha que está na média? Eu acho que é a média do que está a média no Brasil, que está a média no mundo ocidental. Mas assim, a principal coisa que a gente acaba atendendo no dia a dia é a pressão alta, que é o principal fator de risco que vai levar a problemas do coração. Então, por isso que a gente fala de tudo isso que está acontecendo na medicina no Brasil atualmente, a importância do setor primário de saúde, ou seja, as unidades básicas, detectar esses pacientes que têm pressão alta e começar a tratar, porque isso vai dar problema 10, 15, 20 anos depois, se não forem tratados. Então, a nossa realidade está dentro da realidade no Brasil. Com relação à alimentação, que cuidados devem ser tomados para se evitar problemas? Bom, principalmente nós temos que ter uma alimentação saudável, evitar gorduras saturadas, que são gorduras de origem animal, frituras em geral, né? Ter uma dieta rica em fibras, verduras à vontade, né? Frutas é interessante. É importante as fontes de ômega 3, que são substâncias, são um tipo de ácidos graxos que estão presentes em alguns tipos de alimentos. Por exemplo, peixes de águas frias, como por exemplo o salmão. Isso é uma fonte de ômega 3 que ele impede o envelhecimento precoce das artérias. Isso é muito importante. Comer peixe uma vez por semana é interessante. Preferir as carnes brancas ao invés das carnes vermelhas, carne de frango sem pele, carne de peixe, né? E evitar fritura desses alimentos, assim, fazê-los grelhado ou cozido, senão você acaba perdendo a propriedade natural boa deles. Né? Mas a carne vermelha não deve ser dispensada de forma alguma. A carne vermelha é uma fonte importantíssima de proteína, deve ser abusado, deve ser evitado o excesso. 2 vezes por semana é suficiente.